Quer saber por que você não entende as palavras ditas aqui nos nossos vídeos? Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Abre em João 16, versículo 12 e 13, o que diz a palavra de Deus. Então, por que você não entende? Você quer saber por que você não entende as palavras ditas aqui? Foi um comentário com um rapaz, né? Ele é amigo no Facebook. Ele diz assim: olha, coisa que ninguém entende que você fala. Que eu não tinha Espírito Santo, né? Porque ninguém entende o que eu falo. Veja bem o que diz aqui no Evangelho de João 12, 13. Vamos explicar por que o nosso amigo ou as pessoas que veem e não aceitam a palavra desse blog não entendem. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus fala, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, a palavra de Deus ela mostra aqui através de Jesus Cristo que se a pessoa ela não entende, é porque quem não tem o Espírito Santo é a pessoa que não está ouvindo. Né? Porque diz aqui que eu tenho muito o que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo é que vai te guiar, vai te mostrar, vai te dizer. E a palavra de Deus ela fala assim mais aqui, ó, em Mateus 11, 23. Olha bem, Mateus 11, 23. E aí o nosso amigo, ele fica... Você usa muitas palavras. Mateus 11, 25 diz assim, ó. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agrada. Então você vê que Jesus, ele está agradecendo a Deus porque ele oculta as coisas aos sábios e aos entendidos, e ele as revela aos pequeninos. Por isso que as pessoas não entendem, porque Deus ele só se revela para quem ele quer. E se você não entende, é porque Deus não quer se revelar para você. Diz aqui mais a palavra de Deus em João 8, 43. Abre em João 8. João 8, 43 diz o seguinte: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Olha só Jesus perguntando, viu? Por que vocês não entendem? Né? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Então aqui Jesus ele declara que as pessoas não entendem quando ele estava falando. Ele estava falando e as pessoas não entendendo o que ele queria dizer. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Você começa a falar da palavra de Deus, as pessoas não querem entender, elas não querem dar ouvido, elas não querem dar atenção à voz do Senhor. E diz mais aqui, ó. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me crê. Então, Jesus está dizendo o seguinte, porque fala a verdade, então as pessoas não crêem nele, porque ele está dizendo a verdade. Ele diz mais aqui, ó. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não creis? Por que não credes? Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então essa é a resposta que Jesus dá. Deus não revela as coisas dele para aqueles entendidos, aqueles que acham que sabem alguma coisa, acham que são alguma coisa, não são merda nenhuma.
E ele revela aos pequeninos. E aí ele diz mais aqui, ó, por que vocês não escutam? Porque ele fala a verdade, a palavra de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, vocês não escutam porque quem é de Deus, escuta palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Né? Ele foi chamar Jesus de ter demônio e tal. Então, quer saber por que você não entende as palavras ditas em nossos vídeos? Porque vocês não são de Deus. As pessoas que não entendem é porque se acham sábias aos próprios olhos. Né? Então, elas se negam a ouvir a palavra de Deus porque elas escutam as próprias palavras. Então, elas querem viver da maneira que elas querem. Qualquer pregação contrária ao modo de viver dela já é errado. E ela já interpreta como um falso profeta, não ter o Espírito Santo. Então, a pessoa ficava falando. Então, a palavra de Deus aqui em João 16, 12 ao 13. Vocês veem que quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará. Então, as pessoas que não entendem é porque não têm ainda o Espírito Santo. As pessoas que não entendem, não receberam porque se acham sábios. E diz a palavra de Deus, porque não são de Deus. Então você medite. Se você não consegue compreender o que é dito aqui, é porque você está cego. Você ainda está cego, você ainda está vivendo no erro. Jesus falou assim, olha, se eu não tivesse vindo, vocês não tinham pecado. Mas como eu vim, vocês não têm desculpa. Então não há desculpa, gente. Então não queiram se fazer cegos, sabe, diante de Deus, viver da maneira que vocês querem, viver do jeito que vocês querem, pastores que pregam que é errado, pastores que fazem da casa de Deus um covil de ladrões, vendendo coisas dentro da igreja, pessoas que vivem comprando coisas dentro da igreja, para alimentar a corrupção dentro dos altares, em cima dos altares, em cima das igrejas, dentro das igrejas. E eu digo para vocês que vocês serão abençoados se vocês largarem as abominações, abandonarem o erro, sabe, exterminar as abominações do reino de Deus. Aí vocês serão abençoados. Agora, caso vocês se endureçam para o Senhor, cairá sobre a vida de vocês, e essa pessoa aqui, esse rapaz, ele sabe que eu estou falando dele, talvez ele vai ver esse vídeo ou não, é uma pessoa que totalmente, ele blasfema contra Deus. E assim como o apóstolo Paulo entregou 2 pessoas a Satanás, nós tivemos que entregar esse rapaz a Satanás, para que ele aprenda a não blasfemar contra Deus, contra as coisas de Deus. Ah, irmão, o que é isso, irmão? Você entregou uma pessoa para Satanás? Sim, porque os espíritos, né, os demônios, eles se sujeitam aos servos de Deus. Então as pessoas têm que aprender a não blasfemar, por isso elas são entregues por servos do Senhor. E você tem que aprender que muitas coisas ainda estão no poder dos servos de Deus. Mas as pessoas de Deus, elas têm se calado, elas têm aceitado o erro. Então não tem de ficar discutindo religião, discutindo a palavra. Não, peraí, então você está dizendo que eu não sou de Deus? Você é de Deus, eu não sou? E você começa a falar a palavra, a pessoa, você não é de Deus, você não é de Deus, você é isso, você é aquilo, você é endemoniado. Então, tá bom então. Então agora você vai ser entregue a Satanás. Vou entregar você a Satanás para que você aprenda a não ficar blasfemando contra Deus e brincando com as coisas de Deus, porque você fala e não vive, você está ouvindo a palavra e está se endurecendo diante de Deus, diante das coisas de Deus. Não quer ouvir? Amém. Não quer, sabe, seguir Jesus? Amém. Cada um faz o que quer. Mas ficar blasfemando o caminho santo, Deus não aceita. Então se você não quer seguir, ele fala, pode ser frio ou ser quente. O morno, ele está para vomitar a pessoa fora. Então não brinque com as coisas de Deus, não brinque com pessoas que falam de Deus, não queira blasfemar contra as coisas de Deus, não quer seguir, não siga. Não quer fazer, sabe, o que a pessoa está dizendo, você não precisa ficar olhando os vídeos aqui do nosso blog, você não precisa ficar olhando, analisando o que a gente está falando, para depois ficar descendo a lenha, né? Sem usar a palavra, né? Que a gente já falou aqui, quando o profeta Ananias falou que era errado, Jeremias falou que era certo, e Deus honrou a palavra de Jeremias. Então, se você quer assistir os nossos vídeos, e você quer falar o que está errado, então você use a palavra de Deus. Não queira distorcer o que a gente está dizendo. Quer usar a palavra de Deus? Amém. Se eu estiver errado, com certeza eu vou querer ouvir. Eu não vou querer ensinar as pessoas errado.
não é essa a intenção do nosso blog, mas é sim tirar confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Que você possa analisar, usar a palavra, manda mensagem pra a gente vai refazer o vídeo, fazer outro vídeo explicando que erramos, que né, aquilo que a gente leu, a gente se precipitou, se tiver algum erro, mas as pessoas, elas não usam a palavra de Deus, começam a chamar a gente de demoniado, começam a chamar a gente de perturbado, começam a falar que não tem Espírito Santo, que é demônio que está usando, mas eu falei, tá bom, então vamos parar, chega. Então você está certo, eu estou errado, você está certo. Só tem um que está certo. A verdade é essa, gente, só tem uma pessoa que está certa. Não existe o pastor está vendendo coisa na igreja e eu estou falando aqui que não pode, porque Jesus disse que não era para fazer da casa de Deus comércio, né? Não era para fazer da casa de Deus vendas, né? Que ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, e a gente ficar discutindo. É só um que tem a razão. A palavra de Deus é uma só. Deus não abre, ele não abre privilégio para ninguém, é a palavra dele que prevalece. Foi o que ele falou, é o que vai acontecer. Então, tá tudo bem. Então, eu vou fazer uma oração e eu vou entregar você para Satanás. Ah, sabia que você é endemoniado. Não, o apóstolo Paulo fez. Então, não interessa. Agora, se eu vou fazer essa oração, e se eu não ser de Deus mesmo, não vai acontecer nada. Então, você precisa ter medo. Você não está falando que eu não sou de Deus? E é isso que acontece. As pessoas têm brincado. Muitas pessoas têm brincado, assim, sabe? Tipo, vamos brincar de igreja, vamos brincar, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou esposa de presbítero, vamos falar do irmão Alex? Vamos difamar o irmão Alex? Vamos caluniar o irmão Alex? A palavra fala para mim me alegrar quando acontecer isso. A palavra de Deus fala para mim ficar feliz quando acontecer isso. Né? Quando mentirem e disserem todo mal da minha vida. Mas a palavra também fala que pode se entregar pessoas a Satanás para que elas aprendam a não blasfemar. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E isso aí tudo vai da vontade de Deus. O que eu só posso fazer é orar. O que eu só posso fazer porque os espíritos dos demônios, eles se sujeitam, né? Como Jesus falou para os discípulos, né? Não é para ficar feliz porque eles se sujeitam, não sei o quê, mas porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. No céu, né? Então, as pessoas elas têm brincado com pastores, elas têm brincado, falam com aqueles que falam a verdade, não estou falando com aqueles que estão blasfemando o caminho santo. Elas têm brincado, vamos supor, com a minha vida, eles têm, sabe, vamos procurar um erro no irmão Alex, não sei o que, vamos lá, não sei o que, sendo que eu estou falando a palavra de Deus, não, eu estou falando da minha vida. E aí, muitas pessoas, gente, já estão enfermas, pessoas já estão padecendo, pessoas estão aí passando em médicos, entendeu? Eu não sou nada, gente, mas nós estamos aqui falando da palavra de Deus. E falei pra ele já ficou com medo, não é nada. Então, vamos aguardar para ver se o Deus que eu sirvo não é nada. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos e que você possa ser abençoado em o nome do Senhor Jesus. Então, se você não entende, é porque as pessoas que não entendem, né, o que é dito nos nossos vídeos é porque não são de Deus, porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Se vocês não escutam, né, diz a palavra de Deus aqui, ó, mas porque vos digo a verdade, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, seja de Deus, comece a escutar a palavra de Deus, não importa quem seja a pessoa. Se é de Deus a palavra, escute, para o seu bem, em o nome do Senhor Jesus. Amém.